Olá, sétimo ano, tudo bem? Professor Esquilar, estamos aqui para a última aula, atividade 13, falando rapidinho sobre modificações na natureza, tá? Não deve ser demorada essa aula, não. Então vamos lá, gente, vamos responder essas 6 atividades aí, essas 6 questões que eu passei para vocês. Então vamos lá, vamos entender uma coisa sobre a atmosfera, né? Então a composição da nossa atmosfera, que a gente já tinha falado em outra aula, ela pode ser alterada por fenômenos naturais, como erupções vulcânicas, que lançam no ar uma grande quantidade de partículas e gases. Nós temos aqui um exemplo de uma erupção vulcânica. Mas eu vou pôr uma imagem aqui para vocês verem. Uma das maiores erupções vulcânicas que nós já tivemos é o Monte Santa Helena. Então, são 4 fotos mostrando quadro a quadro momentos da erupção, que na verdade é uma grande explosão. Começa aqui com nada, vai ampliando, aí a base aqui também explode. E isso aqui, assim, foi logo quando explodiu. Então isso jogou muita partícula para o ar, para a atmosfera e causou vários problemas aí, certo? Então isso pode alterar. E olha também essa aqui colorida, né? Linda essa erupção vulcânica, mas pode ter causado muito estrago isso daí, que chega a causar até o que dizem que é raro, esses relâmpagos vulcânicos. Olha aqui, relâmpagos causados por uma erupção vulcânica. Então você vê a magnitude, o tamanho que tem uma erupção vulcânica. Então, nós vimos que a erupção vulcânica ela pode interferir na atmosfera. Né? E algumas atividades humanas também podem provocar essas modificações na atmosfera, como a queima de combustíveis fósseis, né? Os veículos, né? Liberando poluição com carros a gasolina ou óleo diesel, a queimada, né? Que esse ano no país aqui bateu recordes, né? Esse governo, além de não controlar, parece que ele incentiva a queimada, né? Então, olha aí, a floresta pegando fogo, e isso causa, além de mudanças na atmosfera, isso vai causar sérios problemas para a raça humana pela falta, pela destruição desses ecossistemas, né? Também a derrubada de florestas e também a poluição causada por indústrias, então que também emitem gases e materiais particulados, entre outros. Então, essas alterações na composição, elas podem causar problemas ambientais muito graves, como aquecimento global, que nesse caso aqui, os ursos polares que moram na região do Polo Norte, eles estão tendo cada vez menos lugares para caçar, porque o gelo está derretendo. Então eles andavam em cima do gelo que cobria áreas gigantescas, e agora isso você está vendo menos, então eles estão perdendo espaço, inclusive tendo dificuldade para se alimentar. Muitos ursos polares morrendo de fome. Chuva ácida, olha isso aqui, ó. É uma imagem de uma estátua em 1908 e uma foto dela em 1968. 60 anos depois, a chuva ácida que cai dos céus vai corroendo esse tipo de rocha que forma essa estátua. E também a destruição da camada de ozônio. O ozônio, nós vamos ver daqui a pouco, é uma camada que protege o nosso planeta. E com a poluição, ele vem ano a ano, tá vendo? Em 79, 89, 2006, 2010. Ano a ano esse buraco vem aumentando. Então ele perde a função dele de filtrar o raio solar que chega aqui na Terra. Vamos ver isso melhor. Como é que funciona? Nós temos aqui a camada de ozônio que protege a Terra. Então o Sol ele manda os raios solares, né? Então tá aqui a incidência da radiação solar que chega na Terra, passa, parte é filtrada aqui pela camada de ozônio e parte também reflete, volta para o espaço, né? A gente diz que o calor ele é dissipado para o espaço. E parte desse calor ele é retido pelos gases estufa. Só que isso ocorre naturalmente no nosso planeta. O problema é quando ocorre de forma exagerada. Então vamos ver, quando que o efeito estufa ele é bom?
Bom, a radiação, como nós vimos, a radiação do Sol, ela chega até a superfície e aquece a Terra. Esse calor, aqui o número 1, camada de ozônio está aqui, é uma camada aqui protegendo. 2. Esse calor é mantido na superfície porque os gases do efeito estufa funcionam como um cobertor e não permite que esse gás saia. Uma parte sai, mas uma parte desse calor fica, tá? Agora, em uma situação de equilíbrio, a quantidade de gases do efeito estufa presente na atmosfera, ela é absorvida por processos naturais, como a fotossíntese, no caso, o gás carbônico. Agora, quando que o efeito estufa é ruim? A má fama do efeito estufa ele vem da ação do homem, que emite muito mais gases carbônicos e até outros gases tóxicos do que a natureza consegue neutralizar, fazendo com que esse gás fique na atmosfera e aí faça com que menos calor se dissipe para a atmosfera, para o espaço. Então vai aumentando, vai aquecendo cada vez mais. Por isso que a gente chama de aquecimento global. Tudo em função da quantidade de gases que a ação humana libera na atmosfera. Então, ó, uma das ações de controle do aumento do aquecimento global é diminuir essa liberação desses gases do efeito estufa para a atmosfera. E quais são algumas dessas fontes, né, as principais desses gases? As queimadas para a agricultura e a pecuária, o uso da madeira como combustível, o desmatamento de áreas que não são reflorestadas e o uso de combustíveis não renováveis em veículos ou até para a geração de energia elétrica. Nós vimos no caso lá do Amapá que teve um apagão, lá eles têm um problema sério de energia elétrica. Boa parte da energia produzida por eles é feita por geradores, né? Inclusive termoelétricas, pela queima de material para produzir eletricidade. Então, é necessário ter em mente que a queima de um combustível tem como objetivo obter energia. Então, a diminuição do consumo da energia também é necessária para controlar o aquecimento global. Por trás é o que a gente chama hoje que se busca a tal de energia limpa, tá? Então, por trás de todos os produtos que a gente consome, há um gasto de energia que é realizado nas indústrias. Essa atividade está ao alcance de todos, analisando seu dia a dia e adotando hábitos mais sustentáveis. Então, você pode fazer coisas que facilitem, que diminuam essa necessidade de produzir tanto material poluente na atmosfera. Por exemplo, priorizar o uso de transporte coletivo. Só que falando sério, né, gente? Não adianta a gente usar transporte coletivo e ele não ser um transporte coletivo de qualidade. Isso também é o serviço público, né, tem que fornecer um serviço de qualidade no transporte público. E você pode fazer pequenos passeios, pequenos trajetos a pé ou de bicicleta. Nós temos aqui a ciclovia que fica no meio da avenida, de uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo, que é a Avenida Paulista. Então, quer dizer, tem que ter ciclovia, tem que ter segurança para tanto os pedestres como para os ciclistas. E utilizar sacolas reaproveitáveis, quer dizer, você vai para o supermercado, você leva a sua sacola, não fica pegando todos os sacos plásticos que eles têm lá, tá? E também não fazer compra por impulso, não demorar no banho, são atitudes que permitem contribuir individualmente para a redução desse problema. Agora, a chuva ácida. A chuva ácida, a atividade industrial e a circulação dos veículos, além de outras ações humanas, elas liberam poluentes na atmosfera, como nós já vimos, como os gases constituídos por nitrogênio e enxofre. Em uma série de transformações, esses poluentes eles vão se combinar ao vapor de água e ao gás oxigênio que já estão na atmosfera. Eles vão formar ácidos que, dissolvidos na chuva, vão originar o que a gente chama de chuva ácida. Ao cair no solo, nos rios ou nos lagos, essa chuva ácida ela causa danos às plantas, aos animais, algas e micro-organismos, ou seja, no ciclo de vida do planeta, né? Então, essa chuva ácida caindo numa plantação, numa horta, ela vai matar, né? Ela vai destruir essa vegetação e aí vai ter menos
verduras e legumes para vender, e isso faz o preço subir, né? Então, isso sempre chega na gente de uma forma ou de outra. E o problema da chuva ácida, ela afeta principalmente as regiões mais industrializadas, onde a quantidade de poluentes é maior. Ribeirão não é uma cidade industrial, Ribeirão é uma cidade de serviços. Por isso que tanta gente vem da região de Ribeirão Preto, vem para cá, porque nós trabalhamos muito com serviços, com comércio, né? Então nós temos indústrias, temos, mas não é o principal foco de Ribeirão. Ainda bem, senão teria uma cidade muito poluída, como é o caso da cidade de Cubatão, que já foi para Santos. Quando desce a serra, você passa pela cidade de Cubatão, que já foi a cidade mais poluída do mundo. E ela era tão poluída, que contaminava as pessoas e ocorriam nascimentos de crianças sem cérebro por causa dessa quantidade de poluentes que as pessoas tinham contato e acabava interferindo até na gestação das crianças. Muito complicado. Hoje melhorou, ainda tem problema a cidade de Cubatão, mas melhorou muito. Então o vento ele pode levar então essa chuva ácida dessas cidades industrializadas a locais mais distantes. E nos centros urbanos a chuva ácida ela pode danificar monumentos, estátuas e prédios. Aqui ó, nós temos de novo outra coluna, ó, uma coluna antes, né? Antes e depois da chuva ácida, para você ver como é que ela age, como é que essa chuva pode ser, é, ter componentes químicos ali que conseguem degradar uma rocha aí, né? E a redução da camada de ozônio. Então, o ozônio, nós já vimos, é um gás da atmosfera, está presente em maior concentração lá na estratosfera, que é uma região da atmosfera entre 16 e 50 quilômetros de altitude. Então, nós não temos contato com essa camada de ozônio. Como a maior parte do ozônio ele permanece dentro dessa região, dizemos que a camada de ozônio ela está contida na estratosfera. Mas, apesar do nome, não significa que na região só existe ozônio. Nela, a concentração de ozônio é bem maior do que em qualquer outro ponto da atmosfera. Então, essa camada de ozônio é importante porque ela vai absorver boa parte da radiação ultravioleta que vem do Sol. Então, tá aqui, ó. Esses azulzinhos seria o ozônio presente. E aqui a radiação ultravioleta. Então, não deixa passar toda a radiação. Passa um pouco. Então, o excesso da radiação ultravioleta ela pode causar, por exemplo, câncer de pele, enfraquecimento do sistema imunitário, né, que é responsável pela defesa do corpo contra doenças, e catarata, que é uma doença que afeta os olhos. Então, aqui nós temos aqui, ó, isso aqui é a camada de ozônio que já diminuiu a sua concentração, é como se não tivesse presente. E aí o que acontece? A radiação ultravioleta passa mais. Tá vendo? Aqui o ozônio está presente, passa a radiação ultravioleta de uma forma mais normal. Aqui ela passa em excesso. E aqui, isso aqui é a Antártida, a gente está vendo o planeta por baixo, e tem aqui o ponto mais baixo da América do Sul, é a península de Ushuaia, tem uma cidade aqui chamada Ushuaia. Lá as pessoas têm que andar, claro que além de ser frio, elas têm que andar bem protegidas, porque a camada de ozônio aqui está mais fina, então a radiação é maior, então pode causar essas doenças que a gente viu aqui que eu acabei de citar, tá? Mas o ozônio também está presente na superfície terrestre. Se a presença do gás ozônio lá na estratosfera protege os seres humanos da radiação ultravioleta, como a gente viu, próximo aqui da superfície terrestre, ela vai causar danos à saúde, como irritação nos olhos e agravamento de doenças respiratórias, certo? Agora, o gás ozônio, nesse caso, ele forma-se na atmosfera a partir de poluentes produzidos durante a queima dos combustíveis de motores de veículos. Portanto, em áreas urbanas com trânsito intenso são mais afetadas por esse poluente. É o caso de São Paulo, que tem problema sério de irritação nos olhos, problemas de pulmão, devido a ser uma cidade com muito veículo, né, e muita poluição. Então, medidas para diminuir o tráfego, como incentivar o uso de transporte público, como eu disse também, né? Lembrando que aqui ó, liberando essa fumaça aqui que pode estar, que está liberando ozônio também. Então, tem o transporte, você pode usar a bicicleta, né? Substituir o carro pela bicicleta,
para contribuir à diminuição da quantidade de gás ozônio presente na superfície, ou transporte público de qualidade para as pessoas poderem utilizar, certo? Gente, foi isso, rapidinho assim, nossa última aula do ano, tá? Então, Feliz Natal para vocês, um grande abraço, espero vê-los ano que vem, 2021, com vacina, tudo, e a gente se vê na escola. Se Deus quiser. Um abraço, tchau.